Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. Você tem fé o tempo todo ou você luta entre a fé e a razão? Vamos ver uma pessoa que é chamado o pai da fé, Abraão. Ele tem muito a nos ensinar sobre este assunto. O Senhor que lhe deu Isaque significa riso, um dia diz para Abraão: Abraão, pega o seu único filho, o seu filho amado, e vá até o monte que eu vou lhe mostrar onde é, e ali você vai sacrificar o seu filho. Eu não vejo Abraão abalado, desestabilizado. Por quê? Porque senão ele conversaria com Sara. Sara, você não tem noção do que Deus pediu. Sara é o nosso único filho, tão esperado, tão amado, um milagre. Eu não consigo entender. Ou senão ele compartilharia com aqueles servos que ele chamou para acompanhá-los, para ajudá-los durante essa viagem que não era perto. Mas ele não. Ele guardou para si, porque ele tinha uma fé extraordinária. E qual era o raciocínio de Abraão para que ele ficasse tão firme, estabilizado? Está escrito em Hebreus 11 que Abraão não teve medo, porque Abraão cria que mesmo que Isaque morresse, ele ressuscitaria. Esse tipo de raciocínio é loucura para os homens, mas é o raciocínio que te leva a pensar com a mente de Deus. A loucura, a cruz é loucura. Você não tem que entender a cruz, você tem que receber os benefícios da cruz, mas você não precisa entender. O plano perfeito pertence a Deus. Bom, Abraão, como aqui está escrito, quero que você leia comigo, Gênesis capítulo 22, no versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Você viu, ele não demorou, ele não hesitou. Está escrito aqui, ele não adiou porque ele estava com medo, ele não adiou para tentar ver se era Deus mesmo que estava falando. Ele logo obedeceu, ele sabia que era Deus, era algo muito que exigiria dele uma fé extraordinária, mas ele levantou de madrugada: vamos Isaque, e vamos sacrificar. Mas Isaque não sabia o que ia acontecer. Vamos para os 2 servos, e eles foram. Aqui está escrito que foi uma caminhada de 3 dias. Como foi esta caminhada em relação... Eu vou focar só em Abraão. Como foi essa caminhada para Abraão? Isaque, ele estava achando que ele ia... Era mais um dia que ele iria adorar a Deus, como tantos outros que ele já tinha feito com o pai. Os servos da mesma forma. Então ali ninguém estava em conflito. Quem estava em conflito era Abraão. Nesses 3 dias ele teve que lutar entre a fé e a razão, literalmente, porque os pensamentos dele eram: não, ainda dá tempo, volta para casa, não, isso é um absurdo, não, Deus está sendo muito cruel com você, Deus está virando as costas para você, então é melhor você parar de ir para a igreja, é melhor você parar de orar, é melhor você parar de crer, eu estou decepcionado com Deus, estou decepcionado com as pessoas. Não, Abraão lutou com a razão e prevaleceu a fé. Ele foi avançando passo a passo. No 3º dia, ele levanta os olhos e ele vê um monte. Quando ele olha para o monte, é o alívio da chegada, mas é o desespero de que, bom, agora chegou, agora é o momento de sacrificar. Conflito o tempo todo. Eu não digo que Abraão foi adorando, foi confiando o tempo todo. Abraão precisou entrar em guerra todos os dias. A sua mente diz que não, mas Deus diz que sim. E você precisa pensar, olha, os pensamentos de Deus são acima dos nossos pensamentos. O caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não é a nossa vontade, não é o nosso caminho, não é a nossa forma de agir, não é no nosso tempo. Abraão gostaria que tudo isso acabasse logo e que Isaque, se tivesse que morrer e ressuscitar, também fosse logo. Mas não foi do jeito que Deus falou. 3 dias, ele chega no monte, sobe ao monte e libera uma palavra de fé, de esperança para os seus servos. Ele diz aqui
no versículo 5, então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. O incrível é que os servos não perceberam nenhum tipo de sofrimento. Eles perceberam o quê? Fé, convicção, certeza. Ele disse: não é talvez, é porque Deus pediu meu filho, talvez eu volte sem o meu filho. Não. A fé que ele liberou, a fé é isso, é você crer antes de acontecer. É você crer no que Deus diz. Deus diz: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva. Mas você está vendo a sua família de mal a pior. Mas você tem que continuar firme na promessa, porque fiel é aquele que prometeu. Quando eu estava num processo de cura, em determinados momentos, a ferida que estava no meu pé, ao invés de melhorar, ela piorou. E ali os médicos diziam que era necrose, e você sabe qual é o resultado? Necrose é morte. E qual seria o resultado se isso continuasse a progredir? Seria amputação. Mas Deus falou que iria me curar. E eu fiquei firme na promessa. Eu fiz tudo que os médicos disseram e fiz tudo que Deus falou. Creia até o fim. Então, nos dias, foi fácil? Não foi fácil. Mas nos dias em que eu tinha vontade de falar: Deus, eu estou desesperada. Mas eu falava: não, eu creio no Deus do impossível. Eu sei que o teu poder, o Senhor cura o cego, cura o paralítico, o Senhor ressuscita morto. O que é uma pele para o Senhor pode curar. E assim eu criei, e assim eu vivi o meu milagre. Bom, mas nós estamos aqui em Abraão. Abraão subiu ao monte, ele liberou uma palavra de fé, e agora a conversa não é mais entre Abraão e os servos, é entre Abraão e Isaac. Isaac está sozinho com o pai. Tudo bem, pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo tudo, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. E agora, pai? Abraão responde mais uma vez, porque como está escrito no versículo 7, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E Isaac perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A resposta a Isaac, eu poderia dizer para você que Isaac carregou a lenha, mas Abraão carregou a esperança. E quando Isaac, ele coloca a lenha no altar, agora ele faz uma pergunta. E Abraão, mais uma vez, sem nenhum tipo de abalo, Abraão diz: meu filho, Deus vai prover. E ele amarra Isaac, e ele vai descendo a faca quando parecia irreversível, quando parecia sem saída, aí há uma intervenção divina. Quando ele estava nos momentos finais, quando qualquer pessoa que estivesse olhando diria: não dá mais tempo, é aí que chega o socorro de Deus. E o Senhor falou: basta, e aqui está, realmente você falou certo, Deus proverá. E eu pude prover para você, Abraão, aqui está o cordeiro. Este é o Deus, Jeová Jireh, o Deus que nós servimos. É o Deus que está aqui e Ele vai prover aquilo que você precisa. Porque você só precisa, como Abraão: eu não tenho o nível de fé de Abraão. Mas você pode exercitar agora, neste momento. Você pode dizer: Senhor, eu não estou vendo escape, eu não estou vendo saída. Mas eu sei que mesmo que para muitos já passou do tempo do escape, o Senhor pode enviar hoje o escape, a saída, o livramento e o teu toque sobre a minha vida. Coloca a tua maior angústia diante de Deus agora, porque para Ele isso não é nada. Assim como Deus, quase na última hora, disse para Abraão: olha e você vai ver o escape. Abraão levantou os olhos. Ele não só viu o cordeiro, o animal, mas ele viu o cordeiro de Deus que iria nos salvar. E como realmente Ele nos salvou. Essa é a provisão que Deus deu. Deus deu a provisão que é Jesus, e hoje Jesus está liberando uma provisão para a sua vida. Você precisa de alegria? Ele pode dar. Você precisa de paz? Ele também pode dar. Você precisa de libertação?
Ele também vai te conceder. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos orar ao Deus de Abraão, que é o teu Deus, o mesmo que proveu para Abraão, vai prover para você. Senhor, Jeová Jirê é o teu nome, o Deus que provê. Nós queremos declarar que ainda que a fé de muitos não esteja tão grande como a fé de Abraão, basta um grão de mostarda para que o Senhor possa mover montanhas. E em nome de Jesus, Senhor, nós subimos no monte que se chama fé, e pedimos em nome de Jesus, Senhor, mesmo que a gente não esteja vendo a resposta, nós queremos, Senhor, nos ajuda a não hesitar diante do impossível, nos conceda fé para caminhar, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, como Abraão, ter palavras de fé e de esperança nos nossos lábios, mesmo quando parece que estamos no fim, o Senhor revela a saída e o escape e a provisão. Em nome de Jesus, Senhor, toca no enfermo, toca naquele que está angustiado, preso, triste, deprimido, ansioso. Em nome de Jesus, toca, Senhor, naqueles que estão com escassez e traz a provisão. Tu és o Deus de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas e te louvamos pelo teu milagre. É assim que nós andamos, de fé em fé, de esperança em esperança, de glória em glória. Esta é a nossa vida. Enquanto ainda estivermos aqui, neste mundo temos tribulação. Mas que bom saber que Jesus está conosco e Ele é o nosso escape. Deus te abençoe. Até amanhã, às 5 horas da manhã, no nosso devocional.